Olá, coelhinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Luciana Merida, narradora do canal Histórias Merida Lucy, e hoje eu vou estar narrando o capítulo de número 39. Jian Sheng quer visitar Algantar. Então, peço para vocês, né? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Deixa aquele like logo no início desse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Gente, desculpa aí se vocês estão ouvindo algum barulho estranho aqui, que é minha coelha que tá fazendo uma bagunça aqui no meu quarto. E quando eu chego do serviço, eu deixo ela solta, né? Não deixo ela presa, porque tadinha, né? Dá dó de deixar os coelhos assim presos, né? Então eles precisam sair, ficar pulando, come, brinca, pula. E ela tá fazendo isso nesse exato momento. Então, não liga aí não, tá? Se vocês ouvirem alguns barulhos estranhos, é a minha coelha que tá correndo pra lá e pra cá. Agora ela deu uma parada, que ela tá comendo um feno, né? E não dá pra mostrar aqui pra vocês. Mas, assim, ignore aí, tá? Os barulhos, tá certo? Então, e outra coisa, eu queria pedir desculpa, né? Que eu fiquei acho que uns 3, 4 dias aí sem atualizar, sem narrar os capítulos aqui, né? Como eu falei no post aí, eu tô chegando muito cansada, né? Trabalhando o dia inteiro e aí eu só tenho as folgas de sábado e domingo, mas aí também tava na correria dos encerramentos, né, da faculdade, vem aí novo semestre, então tá um pouco assim, como fala aqui no Japão, né? Isogashi, tava um pouco isogashi, quer dizer corrido, né? Em japonês, aí vai aprendendo, anotando aí algumas palavrinhas em japonês. Então, né, tava um pouco isogashi, né, tava um pouco corrido para mim, então eu peço desculpas, né, pela minha falta aí de capítulos. Mas, eu, né, vou voltar aqui, dia 25, no dia de Natal, né, por ser Natal, mas eu vou ter que trabalhar, né, então, aí a gente vai ser o último dia, aí férias, né? Depois volta em janeiro. Então, vamos sem delongas. Então, eu vou falar aqui, né? O capítulo de número 39. Jian Sheng, quero ir para Algantar. Eu falei que quer conhecer, quer ir para Algantar? Não. Na verdade, quero ir para Algantar. Então, vamos lá. Então, vamos lá para o capítulo, né? Não muito longe dali, trouxe algo para mim, Patrícios. O jovem vampiro tremia só de olhar para seu mais novo mestre. Eu não consegui encontrá-lo. Vocês são tão inúteis, uma tarefa tão simples. Será que eu vou ter que ir atrás dele? Disse em tom ameaçador. Não tivemos muitas informações sobre o metamorfo, mas eu fiquei sabendo que o Conde Yangbo vai ao jantar e junto com ele o exorcista, não é, milord? É o que combinamos. Será amanhã, às 7 da noite, e eu quero conhecê-lo. O senhor acha que ele sabe sobre o metamorfo? É amigo dele, e eu quero os dois aqui. Eu acho, milord, com todo respeito, acho difícil que o senhor consiga algo deles. O vampiro puxou o jovem para si e disse: Você não me conhece, rapaz. Eu consigo tudo o que eu quero. Só ameaçou arrancar um dedo da mão direita. Vá, sai da minha frente e convoque os novos vampiros para o salão principal. Eu quero falar com eles. Sim, milord. O jovem vampiro deixou os aposentos do rei tremendo, aliviado, por não ter perdido nenhum membro do corpo. Ele caminhou até o corredor negro, onde levava o salão principal. Percebeu a movimentação dos vampiros ali. Uns bebiam enquanto dançavam ao som da música, mas o rei pediu silêncio para que todos o ouvissem. Meus filhos, por favor, me escutem. Tenho algo muito importante para pedir. Todos ficaram em silêncio e prestando atenção. Estão vendo esse homem? Um dos vampiros tirou o vídeo que passava um clipe musical e colocou uma foto de um jovem rapaz na tela. Quero que procurem, caçem esse metamorfo. Ele muito me interessa. E não voltem até encontrá-lo. Quem conseguir trazê-lo vivo vai ganhar um grande prêmio.
Todos os vampiros estavam ansiosos por encontrar o Padre Max. Numa loja de roupa, definitivamente eu não me sinto bem nessas roupas, mamãe. Desculpe, Galen estava mostrando algumas roupas a Xiaozan e quando ele disse mamãe, ela ficou muito feliz. Eu ficaria muito feliz e honrada se você daqui por diante me chamasse sempre de mamãe. Claro, mamãe, eu quero tanto conversar sobre você. Confesso que estou meio sem saber como me comportar. Sempre pensei que a minha mãe estava morta, mas estou feliz e não quero chorar e sujar essa roupa tão cara. Meu amor, meu filho, eu sempre estarei aqui do seu lado. Se quiser, chore. Eu quero também saber tudo sobre você, disse abraçando Xiaozan. Galen limpou as lágrimas do filho e Xiaozan fez o mesmo com a mãe. E por fim, ele olhou no espelho com os trajes e disse: Estou me sentindo estranho. Tenho que admitir, as roupas clericais eram muito melhor e eu não precisava me preocupar e nem gastar com roupas. Galani riu com o comentário dele. E assegurou e entregou a ele. Pegou outro modelo de um belo. Tenho que admitir que eu fiquei uma bela camiseta. Me sinto bem. Com uma roupa fica bonito de qualquer jeito e uma calça. Ver como vai ficar nos trajes de príncipe de Algantar. Ah, é verdade. Eu tinha me esquecido. Eu vou precisar ir para Algantar? Claro, sim, meu amor. Você precisa para realizar a cerimônia de posse. Eu não sei, mamãe. Eu sou feliz aqui. Ficar longe de Yangbo não está nos meus planos. Você pode levar ele. Lembre-se, Yangbo também é um meio-elfo. E vocês podem voltar quando quiser. Eu só quero sua felicidade. Obrigado, mamãe. Então, eu vou escolher esse. Galan e Xiaozan pegaram as roupas e seguiram para o castelo Almas Feridas. Xiaozan não quis mostrar as roupas. Ele não quis mostrar as roupas para Yangbo. Ele primeiro ia fazer uma surpresa. Isso também inclui um corte no cabelo, pois o próprio dizia que já estava na hora de mudar o velho corte reto. Apesar que Xiaozan tinha madeixas grossas e ele nunca soltava, nunca deixava os cabelos soltos. Então, junto da mãe, ele foi ao salão de beleza e escolheu um corte que logo viu e se simpatizou. Eu quero esse, moço. Bela escolha, seu cabelo vai ficar ótimo. Depois que Xiaozan teve um dia de compras com sua mãe, ele deixou ela em seus aposentos no castelo. E ele viu uma luz fraca na biblioteca e pensou ver quem estava lá. Jian Sheng, é você? Boa noite, Xiaozan. Eu estava aqui olhando os papéis e como foi passar o dia com sua linda mãe? Xiaozan achou estranho a pergunta de Jian Sheng. E esse interesse tão repentino pelas coisas que ele fazia estava enchendo ele. O que você quer, Jian Sheng? Jian Sheng guardou alguns papéis e andou em direção de Xiaozan e notou que ele estava com um corte diferente e disse: Você está muito bonito, sabia? Se eu não soubesse que você é noivo de Yangbo, eu roubaria você dele. Obrigado pelo elogio, mas não precisa ficar me bajulando, Jian Sheng. Isso não combina com você. Bom, na verdade, eu queria te falar outra coisa. Jian Sheng acabou concordando com ele e se serviu de uma taça de vinho e depois ofereceu para Xiaozan. Não, obrigado. Eu vou dormir, Jian Sheng. Eu estou cansado. Espera, Xiaozan. Eu queria te falar uma coisa. Xiaozan ficou parado, olhando para o vampiro, que parecia ansioso, e esperou ele falar algo. Quando vou poder conhecer Algantar? É isso que você quer? Por isso está sendo tão gentil comigo? Não é verdade. Eu realmente torço pela sua felicidade e a do Yangbo. Mas, Xiaozan, eu nunca vou esquecer o que sua mãe me disse, que meu verdadeiro amor está em Algantar. Eu, há anos, quer dizer, há 200 anos, anseio por um amor verdadeiro. Eu mereço. Eu sei que você pode não acreditar,
Mas eu não amo mais o Yangbo e sou o primeiro a torcer pela felicidade de vocês. Ele observou o vampiro e ele lembrou que seria difícil de levar um vampiro para a terra dos elfos. Nem todas as magias e truques que Ravi e Sabina tinham mostrado a ele poderia funcionar com Jiansheng. Você sabe, Jiansheng, que é difícil um vampiro entrar lá. Mas o Yangbo conseguiu. Ele conseguiu com a ajuda do Ravi. Então peça a ele que eu possa visitar Algantar. Eu vou ver, mas não crie expectativas, Jiansheng, pois um vampiro entrar nas terras de Algantar tem que virar um elfo. E eu não entendo bem a razão do Yangbo ter conseguido entrar antes de se tornar um. Mas ele quase teve a morte verdadeira. E se você entrar, você pode não sair vivo de lá. Já pensou nisso? Eu corro esse risco, tudo para viver um verdadeiro e intenso amor. Está bem, então. Você poderá ir quando eu e o Yangbo nos casar em Algantar. Será uma honra. Então, coelhinhos, vou dar uma paradinha aqui rapidinho para eu falar para vocês sobre esse capítulo, tá? Então, 39, né? Termina aqui a parte quando Jiansheng e Shaozan conversam sobre ele ir para Algantar, né? Aí vai ter um outro capítulo aqui que chama Desejos, tá bom? Então, seria assim, como o capítulo 39 foi muito curto, então continua como se fosse o capítulo 39, tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui, e essa parte é uma tensão que vai envolver uma tensão sexual entre Yangbo e Xiaozhan, tá bom? Então, ficam ligadinhos aí, que eu vou continuar aqui com o capítulo. Dessa vez, Desejos. Então, vamos lá. Xiaozhan acordou bem disposto aquele sábado, mas ele olhou no relógio e ainda era muito cedo. Era por volta das 5 da manhã e o sol não tinha raiado. Então ele estava rolando na cama e, por um instante, pensou em Yangbo. Estava cheio de saudades dele. Desde a primeira vez deles não rolou intimidade. Xiaozhan preferiu assim, pois ele queria casar com Yangbo primeiro, mesmo que já tenha se entregado a ele. Mas ele queria fazer do jeito certo, como ele foi educado. Então, para esquecer os desejos que lhe percorria, ele foi até uma estante abarrotado de livros em seu quarto temporário. Havia muitos livros, e ele sabia que Yangbo era um aficionado por eles, mas achava um pouco exagerado. Pensando nisso, ele tocou as capas com a ponta dos dedos, olhando um por um, até que um em especial lhe chamou a atenção. A capa roxa estava escrita: Paixão à flor da pele. Ele deu um sorriso debochado e pensou: Nossa, como meu noivo é piegas. Ele não resistiu e puxou o livro e se deitou na cama. Ele seguiu algumas páginas e viu que se tratava de um romance erótico. Eu não acredito. Soltando um suspiro trêmulo, Xiaozhan virou a página umas 2 vezes e seus olhos percorreram as palavras do livro, que ele segurava no colo enquanto ele chupava o lábio inferior entre os dentes e mordia. Ele leu mentalmente a próxima página. Ela deu um suspiro suave quando Jorge pegou em seus braços e fundou no feno fresco, levando-a com ele. Ouvindo atentamente por um momento, ele esperava que ninguém os tivesse ouvido. Se o pai dela descobrisse, não haveria raciocínio com ele, nem conversa. Mas então, as mãos de Jorge estavam se movendo sobre seu vestido e ela esqueceu tudo sobre seu pai. Apressadamente, ele tentou tirar o vestido do caminho, enquanto Jorge começava a desabotoar as calças. Ela lhe deu um sorriso satisfeito quando ele evidentemente conseguiu isso e sua mão deslizou para dentro de sua coxa. Puxando-o para ele, ele enfiou os dedos por seu cabelo sedoso dourado enquanto ela se acomodava em cima dele. E ele podia sentir que ela estava tão ansiosa para tê-lo quanto ele para tê-la. Apertando a mão em seu cabelo, ela puxou seus lábios para baixo para encontrar os dele. Antes de continuar, ele pensou:
Eu não posso continuar sabendo que Yangbo pode ouvir meus pensamentos nesse exato momento. Mas mamãe me ensinou um truque para barrar. Ele fechou os olhos e se concentrou, lembrando como sua mãe tinha ensinado. Pronto, a barreira foi feita. Xiaozhan jogou as cobertas de lado, saboreando o ar frio que corria para acariciar sua pele aquecida. Passando a mão por seu corpo, ele estremeceu com o formigamento que seu próprio toque produziu quando fechou os olhos. Imaginando a cena novamente em sua mente, mas os personagens seriam ele e Yangbo. Quando ele abriu os olhos com um sobressalto, encarando-as respeitosas, ele exalou uma respiração profunda e jogou o livro de lado antes de se sentar. Bem, disse a ninguém, melhor eu parar e posso guardar o resto da história para mais tarde. Ele não esperava que tivesse tanto efeito sobre ele. Xiaozhan sabia que, se ele tocasse agora, já estaria duro de desejo. Balançando as pernas sobre a beira da cama, ele ficou de pé. Ele precisava de uma bebida. Estava na hora do café da manhã. Mesmo no quarto, o aroma do café que vem da cozinha. Sem se incomodar em pegar seu roupão, e não esqueceu de colocar um chapéu de orelha de gato. Ele não queria que Yangbo olhasse ainda o seu novo corte de cabelo, já que ele estava ansioso pelo ar mais frio do corredor em sua pele corada. Ele caminhou para o corredor com seu roupão, e quando ele desceu para a cozinha, ele estava desabotoando vários dos botões superiores para deixar o ar entrar mais. Ele não esperava encontrar Yangbo parado no escuro quando ele entrou. Ele deu um pequeno suspiro. Ele se virou para ele com surpresa e uma pequena luz apareceu em seu ombro. Os olhos do vampiro brilharam enquanto ele olhava para ele. O que é isso? Ele perguntou, como se adivinhasse o que ele acabara de fazer. O que há de errado? Você cheira a luxúria. Ele parou e Xiaozhan sentiu-se corar no mesmo instante, percebendo que ele podia sentir o cheiro de sua excitação sexual. Xiaozhan limpou a garganta. Estava me espionando? Não, mas você ficou vermelho. Por que não me chamou? Ele tossiu e se incomodou com o calor que percorria seu rosto, lembrando do feitiço que sua mãe ensinou, porém não teve efeito sobre ele. Você gostaria de tomar café? Claro. Silenciosamente, Xiaozhan se mexeu para pegar o copo e tomar um gole, prometendo a si mesmo que da próxima vez que menos algo sexy, ele definitivamente tomaria banho antes de sair do quarto. Quando ele colocou o copo de volta no banco, ele notou que Yangbo tinha ficado muito, muito quieto. Virando a cabeça lentamente, seu olhar fixou-se em seus antebraços, onde ele se apoiou contra o banco. Ele podia ver a tensão ali. Foi preciso muito esforço e autocontrole para se controlar enquanto ele podia cheirá-lo assim. Ele deveria fugir. Yangbo sabia disso, mas ele suspeitava que se ele corresse, algum instinto primitivo que ele estava lutando poderia sumir e ele poderia ser incapaz de parar de persegui-lo. Além disso, ele não queria fazê-lo, pensar que ele estava com medo dele. Xiaozhan só não queria estar com ele. Ainda não, mas ele suspeitava que isso pudesse feri-lo, mais do que ele imaginava. Ele tinha que fazer alguma coisa. No entanto, fazendo sua escolha antes que ele pudesse pensar demais. Mas Yangbo se moveu em direção a ele. Os olhos de Xiaozhan se arregalaram de medo e ele cambaleou para trás, para longe dele. Segurou uma mão na frente de si e disse em pensamento: Não. Não, Yangbo, não faz. Fez uma pausa. Olhando para ele, Xiaozhan. Ele pensou que poderia tê-lo ouvindo choramingar quando ele disse seu nome. Yangbo, não. Ele disse suavemente. Aproximando-se novamente, ele bateu na parede, recuando e parou. Yangbo deu outro passo, e ele desviou o olhar dele, tentando se concentrar em qualquer outra coisa. Ele confiava nele, ele sentia, ou ele nunca teria ousado chegar tão perto. Capaz de ver o tormento claro em seu rosto, já ele queria acalmá-lo. Quando ele estava diretamente na frente dele,
Yang-Bo estendeu a mão e gentilmente tocou seus dedos em seu braço. No instante em que ele o tocou, os olhos de Xiaozan se inclinaram para seu rosto e a fome que viu neles foi surpreendente. Então, meus coelhinhos, aqui vai chegando o final de mais um capítulo 39. Eu pensei que ia ficar curto, né? Mas na verdade não, foi quase 22 minutos aí, né, de gravação. Então, eu espero que vocês tenham curtido o capítulo de hoje, tá? Me desculpas aí, né, de eu ter demorado de atualizar. Tô gravando mais aqui também, outros capítulos, e tem uma surpresinha aí pra vocês, tá? Tem uma pessoinha que tem como que fala? Um recadinho pra vocês, tá bom? Então, muito obrigada. Não se esqueça, né, de se inscrever no canal, deixar aquele like logo no início e ative o sininho para não perder nenhum capítulo, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, meu grande abraço e não sai desse vídeo que tem uma pessoinha que quer falar com vocês, tá bom? Então, vou ficando por aqui e até o próximo capítulo. Tchau! Ei, mamãe, tô tão triste porque tem tão poucos coelhinhos aqui e eu não tenho muitos amiguinhos. Só tem esses dois aqui, então eu preciso de mais coelhinhos para me poder brincar. Olá, você que está me assistindo, eu sou a Celine. Então, venha fazer parte aqui da Taberna da Merida e venha ser uma coelhinha junto comigo. Por favor, se inscreva no canal, que eu prometo que eu vou sempre aparecer por aqui, tá bom? Então, venha ser meus amiguinhos. Tchau!